Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui, Jaque Matos, do Sintonia. E você já segue a gente nas nossas redes sociais, no YouTube. Vai lá, clica, assiste os nossos vídeos que já estão lá. Toca no sininho. É Sintonia com Jaque Matos, tá bom? Tem várias reportagens legais, é bastante matéria já, pessoas incríveis, inspiradoras, e você com certeza vai se conectar, se sintonizar com alguma dessas histórias. E eu espero também que você sintonize com a apresentadora, né? Porque vamos ter várias entrevistas, muito programa, muita reportagem, muito podcast. E aí você vai lá e fala, olha, eu gostei mais desse. Comenta também, isso é muito importante para a gente saber como é que ter um retorno das pessoas também tá gostando, tá ajudando você. Qual o programa que te ajudou bastante? Qual foi a história que te emocionou também? Fez você virar a chavinha da sua vida, que é muito importante esse retorno pra gente, tá bom? Então vai lá, clica lá e tá tudo bem. Clica lá, Jaque Matos, Sintonia com Jaque Matos. Não esquece, com 2 T's, hein? Bom, estamos começando mais um programa, graças a Deus. E estamos com um convidado hoje maravilhoso. Aliás, eu falei, eu nem sei com qual parte da vida dele eu vou falar com ele, mas ele tem tanta coisa, tanta história para contar. E eu gostaria muito que ele se apresentasse, mas eu estou com um mestre, realmente, um mestre, Fernando. Fê, tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado por receber a gente, vir no nosso estúdio aqui do Sintonia. Imagina, para mim é uma honra isso. E ele vai falar por que eu estou chamando ele de mestre. Porque é um verdadeiro mestre mesmo para muitos jovens. Para mim também se tornou um verdadeiro mestre, porque a partir do momento que você tem esse respeito na sua vida conquistado, é maravilhoso mesmo. Eu tenho que agradecer muito vocês, tá? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, Jaque. Participar do seu programa, para mim é uma grande honra mesmo. E poder falar do meu projeto, poder falar dos Jovens da Periferia, poder falar dessas crianças que não sou eu que salvei essas crianças, elas me salvaram, elas que estão me salvando todo santo dia. Então, vai ser muito bom, tanto para mim quanto para elas, saberem que elas são lembradas em todo lugar que eu vou, tá? E muito obrigado por você estar dando essa janela, essa oportunidade pra gente, tá bom? Eu acho que se o mundo tivesse muitos Fernandos, muito, assim, não tô falando isso porque você tá aqui não, mas eu falei pra você que quando eu vi o vídeo, primeiro eu me emocionei mesmo, porque eu acho que quando você... depois eu vou deixar um vídeo, se ele me permitir divulgar lá nas nossas redes sociais, o que ele representa para essa geração de jovens, o que ele faz na vida desses jovens. Mas eu quero que você comece falando, quem é o Fernando? Porque o Fernando, olha, Fernando Fúria é mestre, é tudo. Quem é o Fernando? O pessoal, a galera costuma brincar comigo, porque eu falo, você já fala com quem? Porque tem o Fernando, tem o Fernando Fúria, que é o mestre, nós temos o 01, que é o chefe de segurança, coordenador de segurança, que é o meu trabalho, instrutor de segurança, e nós temos o Nando Vox, que nas horas, eu não posso dizer que são horas vagas, mas eu sou cantor gospel, sou evangélico, graças a Deus, e eu sou cantor gospel, mas eu nunca fiz aula de canto, nunca fiz aula de música. Para falar a verdade, não sei nada sobre música, mas de repente pode ser um dom. Sabe nada sobre música. Já veio com o preparo lá ó. De repente pode ser um dom que Deus me deu e eu uso isso também para atrair as crianças, atrair os adolescentes, porque tudo que eu puder fazer por eles, enquanto eu estiver em vida, eu vou fazer, e eu falo isso para eles, que enquanto eu puder andar, enquanto eu estiver em vida, enquanto eu estiver respirando, eu vou tentar ajudar eles da melhor forma possível, porque eu acho que é uma das minhas missões nesse mundo, né? Sim. Então, vamos lá, o Fernando. Quem é o Fernando? Quem é o Fernando? Bem, eu sou uma pessoa que nasci na Moca, né? Nasci na Moca, sou moquense, e filho único, né? E sempre gostei de luta. Meu pai foi o Fantomas dos Gigantes do Ringue, eu sempre adorei luta. E aí o que aconteceu? Meus pais não tinham condições de me pagar uma academia para eu treinar. Então, na Rede Record passavam os filmes do Bruce Lee, e eu era pequeno, e eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, eu ficava vendo as lutas do Bruce Lee, e eu repetia aquilo na minha cozinha.
eu ficava repetindo os golpes. E eu repetia os golpes na escola, enquanto todo mundo tava jogando bola, brincando de pega-pega, eu ia para um canto escondidinho e ficava repetindo os golpes. E o tempo foi passando, e minha mãe trabalhava, e meu pai trabalhava, e eu ia para a escola sozinho, mesmo pequeno. E aí, um dia eu falei, poxa, acabou a aula, vou voltar para casa. Só que me deu um estado, eu falei, poxa, eu não quero voltar para casa, eu vou dar uma volta no quarteirão, para mim conhecer a rua, porque eu não conhecia, era só da escola para casa, eu morava atrás da escola, né, do Dr. Antônio de Queiroz Teles. Aí, na hora que eu tava dando a volta, assim, no quarteirão, eu vi uma academia chamada Judô e Karatê Mito. Aí eu sentei do outro lado da rua e fiquei vendo o pessoal treinar. Aí eu ficava olhando eles treinar. Aí no outro dia eu falei, poxa, eu vou vir de novo. Fui de novo lá. Aí eu vi eles fazendo um movimento lá, eu fazia um movimento na calçada. Eles faziam um movimento lá, eu fazia um movimento na calçada. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Meu Deus. E eu fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Aí o mestre veio, né, resumindo bem, o mestre veio, falou, escuta, por que eles estão treinando lá, eles fazem o movimento lá, e você repete o movimento aqui? Falei, é porque eu queria treinar, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, vamos fazer o seguinte, se você limpar a academia, eu deixo você treinar de graça. Falei, tá bom. O que eu fiz? Eu fui lá e fui limpar a academia. Super feliz. Limpei a academia e comecei a treinar de graça. Aí primeiro eu comecei a treinar o karatê. Depois eu fui pro judô. Depois eu já estava fazendo kung fu. Quando ele abriu os olhos, eu estava treinando todas as modalidades que ele tinha na academia. E eu não bebo, eu não fumo, eu sou muito, muito quieto, eu não curto muito balada. Então eu sempre gostei de esporte. Ou era futebol de salão, ou era luta. Uhum. E eu praticava os dois, né? E aí teve um dia no Ibirapuera que veio a seleção do Japão pra cá. E eu estava fazendo parte de uma das equipes paulistas e brasileiras. E não sei o que aconteceu aquele dia, que a equipe japonesa estava ganhando tudo. E um dos poucos brasileiros que ganhou exatamente tudo, eu ganhei no Kung Fu, eu ganhei no Karatê, eu ganhei no Full Contact na época, ganhei no Kickbox. E aí eu chamei a atenção de um pessoal. E eu fui morar no Japão. Nossa! Morei em Tóquio, Hamamatsu, Nagoya, né? Isso já tá na fase adolescente. Aí eu fui pra lá com 10 anos de idade. Criança. Criança. E a mãe? Então, minha mãe e meu pai deixaram. Ah, Porque eles acharam que era o meu futuro, né? sim. E realmente foi. E eu voltei com 16 anos pra cá. Só que quando eu voltei, eu encontrei meus pais se separando. E aquilo mexeu muito comigo, né? E eu sempre fui muito unido com meu pai. E aí ele se separou da minha mãe. E eu pensei, poxa, eu vou ficar com a minha mãe. Porque é mulher, ela precisa de um homem para protegê-la. E aí aconteceu N coisas, que a minha mãe conheceu uma pessoa, essa pessoa virou para ela e falou, ó, ou eu ou o Fernando. E ela escolheu a pessoa e eu fui morar na rua. E aí eu morei na construção da Jacopêssego ali, morei. Eu fiquei dormindo debaixo da construção da Jacopêssego, do lado de um motel chamado Mandala, lá em São Miguel, de frente com um mercado chamado Davó. Só que eu pensava o seguinte, não posso parar de estudar. Então, eu comecei a ser um peregrino. O que eu fazia? Eu tinha muita amizade, porque eu dançava bem na época, eu era goleiro de futebol de salão, então todo mundo queria eu perto, porque eu dava um retorno para eles, né? E eu comecei a usar isso a meu favor. Em vez de eu dormir na rua, o que eu fazia? Eu ia na casa de um amigo, aí a mãe falava assim, ô Fernando, quer almoçar? Poxa, obrigado. Aí eu conseguia almoçar na casa de um amigo. Aí eu tomava café da manhã num amigo que eu ia mais à noite. Ô Fernando, tá muito tarde, por que você não fica para dormir aqui? Aí na minha mente eu ficava, oh, meu Deus, muito obrigado. Vou ter um lugar para dormir. Não vou dormir na rua. E aí foi indo. Eu fui evoluindo psicologicamente. Eu fui crescendo. Infelizmente eu não tive meu pai ou minha mãe para me dar um norte,
Então eu fui aprendendo tudo na base da pancada, com a vida. E sabendo que eu não podia entrar no mundo ruim. E não que não me ofereceram. Muita gente falava pra mim, Fê, pô, gosto de você pra caramba, você brilha, pô, vamos entrar pra esse mundo aqui? E eu olhava e falava, putz, Não é pra mim. não é minha cara, não é pra mim, eu não curto. Mas eu falava de um jeito que eu não os ofendia e eu me preservava. Porque se tem uma coisa que eu aprendi muito na vida, é a palavra respeito. Você tem que saber respeitar tudo e todos, para que você seja respeitado. Como é que eu vou pedir respeito para alguém se eu não passo esse respeito para essa pessoa? Independente de raça, religião, independente de questão social, independente enfim, de qualquer coisa. Olha, eu sou um homem, eu gosto de homem, eu sou mulher, eu gosto de mulher. Não interessa, essas pessoas, você tem que mostrar respeito. Porque é só assim que você também vai ser respeitado. Você tem que ter respeito, você tem que ter educação. E outra, todas essas pessoas, elas merecem ser vistas como ser humano. Sim, como pessoas. certeza. Então a gente deve. Eu digo para os meus alunos que, do mesmo jeito que eu trato um presidente da República, eu trato um morador de rua. Ambos têm que ser tratados por mim, pelo menos, com o mesmo respeito, com a mesma educação e com o mesmo prazer em aprender, porque o morador de rua ele tem muito para me ensinar e eu tenho muito que aprender com ele. Do mesmo jeito que um chefe de Estado ou um chefe de país tem muito para me ensinar. E eu tenho muito a aprender com ele. Do mesmo jeito também que tanto o morador de rua quanto o chefe de país também tem muito que aprender comigo. Então eu acho que o mundo ele é uma troca. Eu te ensino algo e você me ensina algo. Infelizmente, muitos seres humanos não veem isso. E um se acha mais que o outro. E nós não somos nada nem ninguém. Se a gente não tiver saúde, e independente de religião, se nós não tivermos Deus ao nosso lado e ao nosso favor. Então nós temos que ter Jesus Cristo, temos que ter Deus e temos que ter saúde. Exatamente. Né? Senão a gente não é nada. Tem pessoas aí que têm bilhões, trilhões no banco, caem doentes. E aquele dinheiro que elas têm no banco não as ajudam em absolutamente nada. Então eu acho que, em primeiro lugar, Deus, aí vem a saúde, e aí depois o conhecimento e o respeito. Exatamente. E é legal que você pegou de tudo isso que muitas pessoas não têm essa força, porque eu acredito que tem que ter uma força. Tem. Para a gente vir aqui e falar, olha, você não tem que entrar nesse mundo, nessa vida, porque eu não passei por isso. Então, para mim, é muito fácil virar e falar, olha, é força de vontade, né? Ou é falta da força de vontade. Mas você transformou aquela dor da ausência do pai, da ausência da mãe, que você falou, eu agradeci muitas vezes porque eu tinha um amigo que me chamava para comer ou para dormir. Quantos não passam por isso? E em que momento deu essa virada? Então, o que aconteceu? Teve uma hora que eu estava precisando de dinheiro, precisava de dinheiro. Então eu já vendi saco de lixo, que era mó barato, eu batia nas casas, né? Bom dia, senhora, tudo bem? Posso falar um minutinho com a senhora? Ó, tô vendendo saco de lixo de 20, 40, 60 e 100 litros. Ó, o meu saco é o preto, viu? Saco preto, com 2 costuras. O pessoal rachava o bico. Então, é verdade. Aí, isso é muito bom. Aí eu pegava o dinheiro do saco de lixo e eu via que aquilo, putz, ainda não tá dando pra mim alugar um lugar pra mim. Aí, o que eu sabia fazer? Lutar e jogar bola. Fernando, lá no Mercadão de São Paulo, na época, né? Isso nós estamos falando aí de 92, 93. Certo. Fernando, no Mercadão de São Paulo, o pessoal que descarrega os caminhões, às vezes eles fazem umas lutas clandestinas lá valendo dinheiro. Eu fui pra lá. Vamos pra luta. E só tinha eu de moleque lá saindo na pancada com os tiozão. Aí eu ainda brincava com o pessoal que me conhecia. Falava, bom, eu ganhei isso aqui é pra arrumar a cara. Tudo bem que parece que não deu jeito, mas deu. Pra arrumar... Isso aqui foi pra arrumar a cara, isso aqui é pra arrumar os dentes, isso aqui que sobra pra justamente eu... Sair totalmente, bem... né? Dá um jeitinho. E, ó, lá em Santos,
tem um lugar lá que também que o pessoal sai na mão lá, os estivador. Falei, eu vou lá também. Aí eu consegui alugar uma casa atrás da Unixul, em São Miguel. Continuei estudando, porque eu sabia que eu não podia parar de estudar. Porque um dos erros da maioria da molecada que mora em periferia Não, estudar. e que não tem o apoio de pai, mãe, sei lá, por algum motivo, a gente não pode julgar. Eles param de estudar para ir trabalhar. No meu caso, eu sabia que eu tinha que arrumar dinheiro de alguma forma, mas eu não poderia parar de estudar. E graças a Deus deu tudo certo. Eu não parei de estudar, continuei estudando. Fui crescendo intelectualmente, fui crescendo como pessoa e fui lutando. Aí veio a virada da minha vida. Em 1994, teve o primeiro campeonato de Vale Tudo freestyle. Foi o primeiro freestyle de Vale Tudo, que foi no Ibirapuera. Quem organizou foi o mestre Norberto Serrano. E ele chamou várias pessoas. Mas ele chamou só pessoas que já tinham um nome. E eu era um moleque da periferia que dava... Na época eu dava aula de karatê na Nitroquímica, em São Miguel. E o convite chegou para mim, pelo Márcio Neri. Eu nunca tinha visto o que era aquilo. Eu já era campeão de tudo que você pode imaginar em pé. Eu era um trocador nato, sempre fui um trocador nato. Fui campeão de boxe, Kid Joffre, enfim, ganhei muita coisa no boxe, ganhei muita coisa no kickbox, no full contact. Karatê Kyokushin, então, ganhei demais. E ninjutsu, Togakuriryu. Então, tudo que é luta em pé, eu ganhava tudo. Eu não tinha ninguém para mim. Aí eles me chamaram. E aí eu fui. Eu nunca tinha saído de São Miguel direito. Fui para lá. Na época eu tinha um quartinho meu, mas eu ficava muito na minha avó, mãe da minha mãe. Foi quando eu comecei a também me reconciliar com a minha mãe. E fui lutar. Aí eu cheguei na final. Por incrível que pareça, cheguei na final. Aí eu tomei um pau na final. Meu Deus. Mas o que aconteceu? Eu posso falar que eu tomei um pau na final, mas eu não tomei um murro. Você acredita? Um murro. Eu lutei com... Meu Deus do céu. Eu lutei com um atleta muito... Roberto Godoy, do jiu-jitsu. E ele me pôs pra baixo e eu falei, mas e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Meu Deus, falou, meu Deus. Aí quando eu fui pro chão, eu tentava sair de um lado, tentava sair do outro e não saía. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Aí eu falei, bati 3 vezes no chão. E ele ficou louco, porque ele não me deu um murro. Um murrinho sequer ele não me deu. Aí ele fez umas flexão, tudo assim e tal. Aí eu levantei, e aí teve uma desavença com a torcida. E aí 2 caras vieram falar comigo, 2 gigantes, né? E eles começaram a me treinar depois em luta livre esportiva. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, fui aprendendo a lutar no chão, virei, graças a Deus, um bom atleta de chão. Aí conheci o mestre Carlos Brunosila, conheci um monte de gente, Júlio de Oliveira, e fui fazendo amizade com a galera, fui treinando. E fui convidado para ir pro WCC, World Combat Championship na Rússia, em Moscou. Fui para lá, fui campeão. Saí de lá, fui pro Australian Ultimate, em Sydney. Fui campeão de novo. Aí eu voltei pro Brasil. Aí nós tivemos um evento no Rio de Janeiro, que era o Heroes. Fui campeão. E aí eu fui numa outra competição e perdi. Aí todo mundo falou, puta, acabou o Fernando porque ele perdeu. Eu sentei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, puta, eu perdi, mano. Se eu fosse uma pessoa derrotada, ali tinha acabado tudo. Só que eu ensino até hoje para os meus alunos o seguinte, a derrota só é uma derrota para quem é realmente um derrotado. Sim. Agora, a derrota, para quem não é derrotado, ela não é uma derrota, ela é um aprendizado. Ou uma oportunidade. Perfeito. É só você que pode olhar a derrota ou uma perca momentânea sua como derrota, ou você vai olhar aquela perca momentânea ou aquela derrota como um aprendizado ou uma porta para evolução. Isso só depende de você. Isso só dependia de mim. O que eu fiz ali? Onde eu perdi? Aonde eu errei? Eu vi onde eu errei, eu vi onde eu perdi e transformei aquilo numa oportunidade. Aí eu virei na época, nós estávamos namorando, eu e a minha esposa. Aí eu virei para ela e falei, Gleice,
Eu perdi. Perdi a luta, coisa que era raro acontecer. Ela falou, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, agora eu vou montar um estilo de luta. Ela falou, você vai fazer o quê? Eu falei, vou montar um estilo de luta. Eu não perdi aqui, então eu vou treinar mais aqui, vou tirar as coisas que eu vi que é só balela, vou deixar só o que funciona. Só o que vai proteger pessoas, só o que vai me fazer te proteger, me proteger. Já pensou se a gente fica junto mesmo? Caso tem filhos, eu preciso proteger vocês. Então eu não posso proteger com coisas que não vai dar certo. Então eu comecei a pesar tudo que eu treinei na minha vida. E eu fui buscar mais conhecimento. E não, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. E aí, com o que sobrou, eu falei, é isso aqui. Aí a minha esposa olhou pra mim e falou, tá aí, agora a gente vai fazer o quê? Eu falei, agora eu vou testar isso aqui. Aí em 1994 eu fui num lugar chamado Parque Paulistano, São Miguel Paulista. Aí eu aluguei a sala de uma associação. Eu olhei pra sala e era uma sala. Eu não tinha tatame, eu não tinha nada. Falou, e agora? Aí eu fiquei olhando, falei, legal, aluguei. E agora? Fui na escola mais próxima, cheguei na diretora e falei, tudo bem? Quais são os alunos mais problemáticos que a senhora tem na escola? Ela olhou pra mim e falou, é sério isso? Eu falei, é sério. Ela me deu o nome de 8 pessoas. Falei, posso chamar eles? Pode. Chamei eles. Fui conversar com eles, eles eram problemáticos mesmo. Chamei eles, pensa nos meninos espoleta. Ela falou, não, vai levar eles. Meu Deus, Ai, meu Deus. Eles derrubavam a escola. Ai. Falei, vamos lá. Levei eles para essa sala, comecei a treinar os meninos no que eu achava que era bom. Eles ficaram comigo 8 meses treinando lá, direto, né? Surgiu um campeonato chamado Cobran. Confederação Brasileira de Artes Marciais surgiu e eu levei eles para Cobran. Na época o presidente era o JB Henrique. Hoje, né, o presidente é uma pessoa maravilhosa que eu conheço, eu gosto muito, respeito muito, que é o Daniel Lucena. E levei eles lá no campeonato. Menina, já que eles ganharam tudo que você pode imaginar. Eles ganharam no semi-contato, ganharam no contato total, ganharam no pé, ganharam no chão, só faltou os meninos voar. E eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus do céu. Imagina eles. Aí o que aconteceu? Passou um ano, a diretora me chamou. Aí eu fui lá na escola, ela falou, Fernando, o que você fez com os meninos? Falei, por quê? Meu, eles saíram dos piores. Para os melhores. Hoje eles são os melhores da sala, eles tiram as melhores notas. Hoje eles me ajudam na quermesse, me ajudam nos eventos da escola. Fernando, o que você fez? Falei, não sei. Pra falar a verdade, já que eu não tinha o parâmetro, não tinha A noção do a noção do que eu tinha feito, né? E começou a vir gente. Minha esposa olhou pra mim e falou, e aí, Fernando, você vai cobrar? O que você vai fazer? Naquele momento, já que me deu um negócio na cabeça, e eu falei, eu nunca vou cobrar. Eu vou fazer disso um projeto social, e eu nunca vou cobrar. Isso foi em 1994, nós estamos em 2025, Jaque. Eu não cobro nada dos meus alunos. Desde aquela época. Desde aquela época. E olha que já passou por mim, se eu for contar aluno, mais de 1.000, muito mais de 1.000 pessoas passaram por mim. E eu só tenho que agradecer a Deus, só. Porque essas pessoas, e eu ainda falei, eu não vou para lugar nobre, não vou. Eu vou continuar trabalhando em periferia. Então eu trabalhei em São Miguel, trabalhei na Coab 1, Coab 2, quer ver, eu trabalhei em Vila Mara, Vila Curuçá. Foi aí que eu conheci o bairro dos Pimentas. Todo mundo falava para mim, Fernando, não vai para Pimenta. Você foi Pimenta, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Guarulhos. Eu falei, mas lá é ruim mesmo? É. Tem muita criança lá? Tem. Então é lá que eu vou. Foi para lá. Fui para lá. Olha, Deus me abençoa. Já que é tanta criança, tanta. E eu fui lá, comecei numa academia. E da academia eu pulei e olhei para um lado, olhei para o outro, falei, quer saber? Eu tô sem dinheiro para ajudar essa galera. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu já trabalhava de segurança. Comecei na área da segurança com 16 anos, trabalhando numa casa que infelizmente hoje não existe,
na rua 13 de Maio, Bela Vista, uma casa chamada Café Pedaço do Bexiga. Eu trabalhei nessa casa e trabalhei numa outra casa que ainda existe, chamada Café Piu Piu. Ela é muito tradicional lá no Bexiga. E por isso que eu gosto de rock, acho que até hoje. Eu sou roqueiro até hoje. E o dinheiro que eu ganhava de quinta, sexta, sábado e domingo nessas casas, metade eu deixava para mim e metade eu usava para ajudar as crianças. Uniforme, pagava comida, porque muitas delas não comiam, dava um tênis, sempre foi assim. E aí teve uma hora que eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, meu, e agora? O que eu posso fazer? Fui crescendo na hierarquia de segurança e eu fui estudando. Tudo que você pode imaginar de segurança, eu fiz. Só que eu sempre tive um foco na área da segurança. Qual era? Eu não queria ser vigilante, embora seja uma profissão maravilhosa. Vocês não sabem o que esses vigilantes passam. Eles são guerreiros demais. Só que eu queria... Um dia eu estava na sala, né, assistindo televisão, eu falei para minha mãe, putz, eu quero ser aquele negócio ali. Aí minha mãe olhou na televisão e falou assim, o que você quer ser, Fernando? Eu falei, eu quero ser aquele cara ali, ó. Aí minha mãe olhou e falou assim, ô Fernando, aquele cara ali é o presidente dos Estados Unidos. E ele é branco. Você é brasileiro, negro. Eu falei, não, mãe, eu não tô falando do presidente dos Estados Unidos. Todo mundo fala que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do planeta. Se ele é o homem mais poderoso do planeta, aquele cara que tá atrás dele, protegendo a vida dele, é o quê? É o Ultra Seven, que era o herói que eu mais amava. O cara é o Ultra Seven. Quero ser aquele cara ali. Aí eu fui buscar o que era aquilo ali. Era um segurança pessoal, guarda-costas. O Kevin Costner. Né? Eu falei, é isso que eu quero ser. Whitney, cadê você? E eu fui indo, fui fazendo um curso um atrás do outro. Então o que acontece? Todo o dinheiro que eu poderia usar para bebida, porque a galera da minha época, eles eram isso. Todo o dinheiro que eu precisava usar para bebida, se eu fosse um cara que usasse droga, balada, essas coisas, todo o dinheiro que seria voltado para isso, eu decidi voltar tanto para os meus meninos, né, para ajudar a galera, sim, quanto para eu estudar. E eu pensei o seguinte, eu tenho que ser um dos 10 melhores seguranças que o Brasil já viu. E eu preciso disso porque, se eu não tiver esse dinheiro, eu não vou conseguir continuar ajudando as crianças. E Deus foi tão maravilhoso comigo que Ele me concedeu isso. Hoje, 2025, eu posso me gabar falando que eu sou uma das pessoas que mais conheço da área de segurança, principalmente a área de segurança de eventos e segurança pessoal, né? Eu recebi uma notícia do presidente da Federação de Segurança do Estado de São Paulo e depois recebi uma outra carta de uma organização brasileira. Eu estou entre os 10 melhores agentes de segurança pessoais de São Paulo e do Brasil. Então, para mim, isso é uma honra. Claro que é, com certeza. E eu dou aula numa das melhores escolas de vigilante do Brasil, que é a Prever. Então, o que acontece lá em Interlagos? O que acontece? Tudo isso me trouxe verba, né? Trabalhando na Xerife, trabalhando na FAV, trabalhando na Prever. Tudo isso me trouxe verba para que eu pudesse investir nos meus meninos. Por quê? Eu fui atrás de como que eu poderia arrumar dinheiro para continuar com o meu projeto. Porque chega uma hora que você não tem mais o que fazer. Sim. Eu pago aluguel, né? Eu tenho a minha família, hoje eu tenho meus 3 filhos, tenho o Vitor, tenho o Eduardo, tenho o Alex, eu tenho a minha esposa, que a gente precisa, sabe, dar uma senhora atenção para nossas esposas. A minha esposa, ela é uma guerreira brava, ela me ajuda em tudo. Se precisar passar fome comigo pra gente ajudar o projeto, ela passa, eu não tenho o que falar dela. Acho que se não fosse ela, eu não estaria nem de pé. E aí foi indo. Vamos montar uma ONG? Vamos. Montamos uma ONG. Eu ainda era leigo, depois eu comecei a entrar no mundo nesse mundo que o pessoal chama de mundo da terceira... Como é que chama? Eu esqueci a nomenclatura que eles dão agora, mas é um mundo de ONGs, é um mundo de pessoas que gostam de ajudar pessoas. Sim. E é um mundo muito sério, embora em todo lugar tenha o lado A
e Tem o lado B. Então, isso é Né? pra Isso aí tudo. E para tudo. nós temos para tudo. Para tudo. Mas tem muitas ONGs que são sérias, Com que trabalham certeza. e ajudam mesmo. Com Né? certeza. CUFA, Central das Favelas, enfim. Sim, conheço Nós eles. temos muitas ONGs aí que a gente tem que bater palmas. Porque eles são sérios, fazem um puta de um trabalho lindo. E se não fosse eles, estavam. Se as coisas já estão ruins, se não fosse eles, estavam pior. E eu quero fazer parte deles. Então eu montei uma ONG. Como é que é o nome dessa ONG? Joias da Periferia. Por que esse nome? Porque eu vou na periferia e eu fico garimpando essas joias. As joias. E eu encontrei. Tanto é que hoje, a melhor escola de MMA amadora do Brasil é a minha. E só com gente da periferia. E isso para mim é uma senhora honra. Por quê? Porque é só molecada que não tem condições de pagar uma academia. Eles não têm condições de ir para um evento grande. E tudo isso hoje, nós temos filmagem de atletas nossos sendo campeões do SFT, que passa na Bandeirantes. E as mães, os pais ficam, nossa, Fernando, meu filho está na televisão. Muito obrigado. Não, obrigado não é por minha causa. É por causa da competência do seu filho, é porque você, pai e mãe, fazem ele ir para os treinos. Eu peço para eles terem nota boa na escola, senão eles não podem participar, porque é um erro você falar, não, você vai ser atleta, então não precisa estudar. Não, negativo. Tem que estudar. Você tem que estudar. E eu falo para eles, olha, gente, ser atleta é um caminho. Mas além de ser atleta, vocês têm que ter mais 2 ou 3 caminhos. Como assim, mestre? Primeiro de tudo, você não está treinando? Tô. Então você treina para ser atleta e estuda. Para ser o quê? Você pode ser um professor de educação física, você pode ser um doutor, você pode ser um administrador. Então você tem que estudar para você ter mais uma profissão. E se você quiser uma terceira profissão, se olha no espelho e vê, além de tudo isso que eu faço, qual é um outro dom que eu devo ter? Poxa, eu cozinho bem. Então, além dessas 2 profissões, faz um curso de culinária. De repente, se a vida te fechou essa porta, você tem essa. A vida te fechou essa, você tem uma outra. Você tendo essas opções, você não precisa nunca desviar o seu caminho para outro lado. Você sempre vai estar no caminho certo. Porque existe 2 caminhos hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Temos o caminho estreitinho, que é o mais difícil, mas que lá na frente você vai ter um retorno. E temos aquele caminho largo, que dá para você passar, tal, mas lá na frente você vai pagar o preço. É exatamente isso. Né? Então eu falo isso para meus alunos. E eu falo para eles que nós vivemos numa selva de pedra. E eles têm que decidir. O que eles vão querer ser nessa selva? O que você vai querer ser nessa selva? Você quer ser presa ou você quer ser um predador? Porque se você for presa, você vai ser obrigado a engolir sapo, receber xingos, ser maltratado. Agora, se você quiser ser um predador, primeiro de tudo, você tem que ter um conhecimento para isso. Conhecimento vem da onde? Estudo, tanto estudo livros literários, quanto estudo da vida, que você passou na vida, que você está passando na vida, e usar tudo isso a teu favor para você evoluir. Exatamente. Hoje muitas pessoas se vitimizam. Não. Em vez de você se vitimizar, se fortaleça. Usa tudo que tentaram te colocar para baixo, todas as pedras que te atiraram, use como peças para o seu castelo. É o que eu faço hoje. Todo mundo me atira pedra. Não, por exemplo, eu tive um sério problema há uns anos atrás, onde infelizmente eu parei de andar. Né? Eu tive um problema de derrame psiconervoso. Então eu passava nervoso, não tinha válvula de escape, parei de andar. Fui de 110 quilos de músculo para obesidade mórbida. E os médicos falaram, Fernando, você não anda mais. Já pensou? Eu entrei em colapso, pensei em fazer um monte de loucura, mas ninguém me abandonou. Meus alunos me abandonaram, a segurança, ninguém me abandonou. E um belo dia, dando aula de chute, meu pé mexeu de novo. Aí foi uma correria, pai, ô mestre, olha seu pé mexeu tal, e voltei a andar novamente. Aí saí do peso que eu estava hoje. Eu venho perdendo peso um atrás do outro, mas infelizmente a humanidade é má. O ser humano é mau. Então, muita gente olha para os meus alunos e fala, nossa, mas você treina com aquele maluco ali, mas ele... Como assim ele é professor de MMA?
Daquele jeito, gordão daquele jeito? E aí meus alunos olham e falam, mas é ele que me faz ser campeão, é ele que me fala isso, é ele que me fala aquilo. E eu comecei a usar aquilo até para mostrar para os meus alunos que, independente de qualquer coisa, eles podem. E eu dou aula para alunos de 4 anos de idade até o seu Getúlio, que tem 79, né? Super. Getúlio. Então o que acontece? Eu dou aula para homens, dou aula para mulher. Hoje, atualmente, um dos meus principais objetivos é treinar as meninas que eu tenho, treinar as mulheres que eu tenho contra o feminicídio. Sim. Contra... Isso é importantíssimo. Porque, infelizmente, se você for buscar os números de hoje, o feminicídio ele subiu muito, a agressão a mulheres subiu demais. E antigamente eu ficava pensando, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? E aí eu fui me aprofundar em técnicas só para mulheres. E hoje, dentro do Greppunch, da modalidade que eu criei, da escola de MMA Greppunch, hoje eu tenho um setor só feminino. Só para ensinar as mulheres como se defender desses, não posso nem falar seres humanos, porque para mim isso não é ser humano, né? Então, para elas aprenderem a se defender desse tipo de gente. Então, desde como elas usarem o corpo como arma, até como que elas vão usar o salto, o palito japonês, o bico de pata, a piranha de ferro, eu ensino o combate com facas, os espargidores, enfim. Graças a Deus, o Greppunch que eu busquei criar, ele me deu N leques para trabalhar. Então eu peguei um pouco da segurança, trouxe para a luta. Uhum. Peguei um pouco do meu conhecimento pessoal, trouxe para a luta e fui moldando tudo isso para que eu conseguisse fazer tanto homens, crianças, adolescentes, mulheres e idosos. E eu tenho as minhas pérolas, que são o meu pessoal de inclusão, pessoal de cadeira de rodas, pessoas que têm TDAH, eu tenho os meus alunos que têm N problemas e que eles treinam comigo. Ninguém queria me dar aula. Não, pode vir treinar comigo que eu vou te dar aula. Mas eu sou cadeirante, eu tenho técnicas para você. Eu tenho TDAH, não faz mal, pode vir. Abre espaço para... Inclusão social. Isso aí. Por quê? Porque eles precisam se defender também. Eles precisam fazer um esporte também. Principalmente eles, né? Eles precisam fazer um esporte também. Eles precisam se defender. Então, e outra, depois que eu comecei a dar aula para eles, eu aprendi. Eu evoluí como pessoa. Eu cresci muito como pessoa. Então não foi eu que ajudei eles. São eles que me ajudam todo santo dia. Eu tenho o Hugo, que, ele é um exemplo. O Hugo é um exemplo. Eu tenho o Hugo, eu tenho o Brunão. Se eu for falar que eu tenho medo de esquecer alguém... aí vai dar ruim lá. Eles Nossa, vão falar assim, mestre, nem falou de mim. Né? Mas... Nem lembrou do meu nome. Poxa vida. Poxa vida, vai falar. Então eu não quero falar nomes aqui para não esquecer São todos de alguém. lindos e maravilhosos. Não, todos eles me ensinaram muito. Me ensinaram e me ensinam todo santo dia, né? Você viu que sua vida, ela foi ligando um propósito ao outro, né? Um propósito ao outro. A segurança me ajuda na luta, a luta me ajuda na segurança. Está tudo linkado. Todos eles me fizeram um Fernando, pai de família, melhor. Embora eu esteja aprendendo, eu acho que eu só vou parar de aprender quando Deus puxar meu cartãozinho lá. Vai demorar. Tomara, né? E aí tudo isso também, quando eu me vi fazendo tudo isso, teve uma época que eu parei, sentei e falei, meu Deus, porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos. E aí, como nós evangélicos falamos, eu caí num deserto. Eu caí num deserto onde eu perdi muita coisa, e eu não sabia o que fazer, eu estava sem rumo. E eu comecei a escutar os louvores que eu gostava de escutar, só que aquilo foi me tocando, e de repente eu dormi, acordei, peguei uma folha de papel e comecei a escrever. E aquelas coisas que eu estava escrevendo se transformaram em louvores. Aí eu virei para minha esposa e falei, olha, não é para ganhar dinheiro, não é para nada, eu vou cantar para Deus para ver também se eu descarrego um pouco a atenção que eu tô. E minha esposa sempre me apoiou. E de repente eu fui lá, conheci um rapaz chamado Isaías,
Aí ele falou, olha, Fernando, eu posso te ajudar, vou fazer um preço baratinho, vamos ver o que dá. Aí eu falei, então vamos, Isaías, do Mictic Studio. De repente saiu o primeiro louvor, que foi o Só Ele Pode, e, para minha sorte, um monte de gente da internet, né, do YouTube, Estourou. começou a ver. Aí eu lancei o segundo louvor, que é Salva-me. E o ano retrasado, no ano passado, eu lancei o Povo de Luz. Aí eu falei, agora pronto, chega, né? Não vou lançar mais nada, só para, né? Em vez de eu continuar gastando dinheiro com isso, eu vou colocar dinheiro nos meninos de novo. E eu voltei a colocar dinheiro nos meninos. De novo eu tive uma outra ascensão. Hoje eu tenho um atleta chamado JC, que está despontando, 16 anos de idade, despontando no mundo do MMA. Eu tenho um menino de 11 anos de idade chamado Pedro. O pessoal da Rússia já está de olho no menino, porque ele ganhou 11 anos de idade, 25 quilos. Ele está ganhando tudo que você pode imaginar no MMA. Tudo que você pode imaginar. Já nasceu com propósito. Já cinturão, ele já tem 3 cinturões. Aí eu tenho o Lucas Bispo, que também está despontando, já ganhou alguns eventos grandes agora. E eu já estou preparando esse pessoal para jogar eles para o mundo. Que nem eu fiz com a minha última leva, que eu tive atletas que ganharam a SFT, enfim, ganharam campeonatos de renome. E estão aí no Tapology, estão bem no Sherdog. E de repente, vamos esperar. De repente, um Ultimate, algum outro evento grande pode chamar esses meninos, porque eles já estão prontos para isso. E é isso que eu quero ajudar eles a ponto de eles chegarem num lugar, E deslanchar. seguir o E caminho. a única coisa que eu peço para eles, nunca esqueçam de onde vocês saíram. Isso é importante. Porque muita gente sai do nada, se torna um tudo. E fala, eu não volto mais ali. Não quero mais saber e não... O problema não é nem falar isso, o problema é esquecer de onde veio. É esquecer quem te ajudou. Porque assim, eu falo para eles, nunca guspam no prato que vocês comeram. Nunca reneguem, nunca falem mal, nunca esqueçam quem te colocou aí. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a pessoa que te ajudou. Sim. Né? E eu tenho isso também como lição para mim. Todas as pessoas que me ajudam, eu procuro ser um pastor alemão. Eu procuro ser fiel àquela pessoa. Se a pessoa me ajudou de alguma forma, não importa como, ela me ajudou de alguma forma, eu vou ser fiel àquela pessoa até ela quebrar alguma fidelidade comigo. Sim. Mas se ela não quebrar nenhuma fidelidade comigo, ela vai me ter como amigo, defensor, protetor, até eu ir embora dessa vida. E é muito bacana tudo isso que você está falando, né? Tô pensando aqui em tudo que você foi falando, a importância dos vigilantes, né? Quero mandar um abraço para esses profissionais que também passam perigos. Nossa. Né? Muito perigos. Então, assim, toda hora, todo momento tem que exercer a paciência, porque tem que se exercer a paciência também, deixar a família em casa muitas vezes para virar... Principalmente os seguranças masculinos e femininos que trabalham em eventos. Que não é fácil. Não é fácil, eles lidam com N tipos de pessoas, eles têm que pensar que eles têm que ter muita paciência, muita resiliência, eles têm que ter, sabe, a cabeça em ordem para eles não fazerem uma besteira, porque eles têm gente esperando eles retornarem para casa. Exatamente. Eles têm as esposas, os maridos, as crianças, né, eles têm seus pais para voltarem para casa. Exato. E não é só isso, né? Dentro do evento acontece muita coisa. E aí eles têm que... Eu trabalho com evento também, a gente vê que tem que ter essa paciência, né? Esse preparo mesmo. Mas de tudo isso, é muito gratificante ver... Nós vamos no segundo programa com você agora, mas eu quero ressaltar assim, a importância do que você pegou, você transformou a sua história. Você pegou, Deus deu só não, né? Ele colocou lá a caneta na sua mão e falou, vamos escrever junto a nossa história. E você foi desenhando junto com ele. E quando você foi falando, eu fui conseguindo ver o que você foi desenhando ali para você. E não só para você, você podia ter vivido a sua vida para você. Não ter se preocupado com o próximo. Por isso que eu acho tão importante
você realmente é uma inspiração. A gente busca inspirações, assim, se você não tem essa noção, você falou, não tenho noção do Não que... mesmo. Não, você é uma inspiração, porque eu tenho certeza que quando uma criança vai dormir, muitas vezes, a primeira oração dela é, Senhor, cuida do mestre. Eu não quero falar porque eu sou muito emotivo, né? Já ora para o lencinho. Mas cada vez que acaba a aula, tudo, e eles ficam, tchau, mestre, vai com Deus. Tchau, mestre, eu te amo. Tchau, mestre, isso. Tchau, mestre, aquilo. Eu venho embora, mas eu venho embora bem... Então, trazer todo mundo para casa, né? Bem emocionado. E você falou, dá vontade de trazer todo mundo para casa. A vida, ela nos dá certas surpresas, como, por exemplo, esse Pedro mesmo que eu acabei de falar, nós tivemos o Melhores do Ano, quando acabou o Melhores do Ano, o pai e a mãe do Pedrinho, porque comigo treina muita família. Entre o filho, de repente você vai olhar para o lado, veio o pai, a mãe, os irmãos. Então, comigo, Fernando, muita família treina. E aí treina o Cícero, a Paloma, que são os pais do Pedrinho, a Vitória, que é a irmã, o Pedrinho e o João Miguel, todos da mesma família. E agora, recém-nascido, o Levi. Aí eles me chamaram a Gleice, a minha esposa. Posso fazer um pedido? Aí eu falei, pode, fala. Você pode ser padrinho do Pedro? E aquilo me quebrou. Eu falei, lógico, é a Vitória. Não, mas vai ter que ser meu também. Aí minha esposa falou, não, seu também. Aí a gente acabou virando padrinho do Pedro e da Vitória. Aí um outro pai também falou, mas você vai ter que ser padrinho do meu filho também. Também sou padrinho, tudo bem, não tem problema. Vamos padrinhar todo mundo aí, galera. Vamos apadrinhar todo mundo. Então isso, pra mim, não tem preço. Isso, pra mim, é algo que não dá pra registrar, não dá pra falar. Porque se um pai te entrega um filho pra você ser padrinho... É porque ele... Né? É porque acredita. Então, gente, nós vamos ficar aqui com esse pedaço dessa história gigante. É uma história imensa, assim. E eu gostaria de agradecer mesmo você, a sua esposa. Eu queria ressaltar isso, porque eu sei o quanto é muito importante o papel do casamento diante desse trabalho que você faz. Porque eu faço um trabalho voluntário também, e eu sei que muitas vezes o meu marido entende essa divisão de esperar eu ir lá e fazer o propósito que eu tenho e voltar para casa. E ela também eu tenho certeza que ela foi fundamental em esperar, e até hoje ela enxergar esse trabalho grandioso. E o legal é que ela não fica em casa, né, me esperando. Porque na minha casa todo mundo é meu aluno e meu faixa preta. A minha esposa é minha faixa preta. Então vai todo mundo pra... Os meus filhos são meus faixa pretas. Então o que acontece? Todos eles vão. Então às vezes, eu vou pro campeonato, a minha esposa tá junto. Olha, eu vou dar aula. Hoje não, porque a gente tá cuidando da minha sogra, mas quando ela pode, tá lá presente. Ela tá presente, ela tá ajudando, ela tá pondo a mão na massa também. Então isso para mim é muito importante. Isso é maravilhoso. Então nós vamos encerrar essa primeira parte do programa com o Fernando, que tem muita história. E claro que depois eu quero ouvir ele cantando também. Oh, meu Deus, sério? E nós vamos separar, depois nós vamos mandar aí, para vocês assistirem também. Vou mandar para todo mundo, viu? Aquelas músicas do YouTube lá, liberar pra galera aí. Então, vamos encerrar essa primeira parte agradecendo você. Eu que agradeço. Imagina, que isso. Eu que agradeço. Eu que tenho a honra, porque acho que quando a gente senta e escuta essas histórias que eu falo, caramba, esse cara passou tudo isso e ele é um exemplo. Ele usou tudo isso com uma força. E a gente sabe o país que a gente vive também. Então, por isso que eu falo, é uma força mesmo. Não desista. Eu brinco, eu falo que eu caí, a primeira vez que eu caí foi quando meus pais se separaram e eu me vi sozinho. A segunda vez foi quando eu caí na luta e todo mundo achou que eu ia ser um derrotado e ia voltar. E a terceira vez foi quando eu perdi exatamente tudo, carro, dinheiro, tudo, e o pessoal achou que eu também ia cair. Ia ficar de boa. E graças a Deus, porque só pode ser Ele, eu consegui me levantar de todas essas vezes, minha família me apoiou todas essas vezes, as pessoas que deveriam, que são os meus alunos, e pessoas que realmente gostam de mim, também me apoiaram e eu tô aqui. E cheguei até você aqui, que para mim também foi um prêmio de Deus. Muito obrigado, viu, Jaque? Imagina, que é isso. Eu vou usar uma frase para encerrar, que serve para você. Quem te protege não dorme. É Vera. E é isso, gente. Nós ficamos aqui com mais um Sintonia. Obrigado. Com Jaque Matos. Já corre lá,
compartilha, clica no sininho, né? Eu tô acostumando ainda com o sininho. Clica aqui, vai lá, corre, assiste, comenta também, fala, nossa, gente, que história inspiradora. Então, se o Fê conseguiu, você também pega como inspiração aí pra você e não desista mesmo. Beijo, gente, até a próxima. Estou aqui pra te falar que assim como mudar.